Doloroso e dolorida colega fisioterapeuta e profissional de saúde, está começando a série de aulas da Semana do Avaliador. Esta será uma semana dedicada exclusivamente aos profissionais que querem de uma vez por todas definir com segurança o melhor tratamento e o mais indicado para o seu paciente com dor. Sem que você patine no diagnóstico, sem que você tenha que encaminhar o paciente a outro colega desnecessariamente e principalmente sem ter que pedir um excesso de exames de imagem, exames complementares para entender o motivo de todas as dores do seu paciente. E você poderá fazer isso logo na primeira consulta. O meu objetivo é que ao final desta semana você se sinta seguro para iniciar o tratamento do seu paciente rapidamente e aliviar as suas dores também rapidamente. Ainda não sabe como vamos fazer isso na prática? Calma, que eu dolorosamente vou te explicar tudo. Está só começando. Para quem está chegando agora, eu sou Arthur Padão, eu sou fisioterapeuta e me especializei no tratamento da dor. Que tipo de dor? Todas as dores, desde as mais simples às mais complexas. E por mais que isso possa parecer estranho, posso até te dizer que eu sou entusiasta das dores mais complexas. Tratar a dor de um paciente, para mim, é como sentar na cadeira do The Voice. Sabe aquele programa de música? É ouvir, analisar, classificar, qualificar. Tem sempre um quê no mistério, mas nunca julgar pelas impressões mais superficiais. E por último, uma boa dose de feeling. Será preciso tomar uma decisão a respeito. É agora que vamos falar sobre a avaliação da dor, sobre mim e sobre você. Sim, vamos falar sobre você, meu colega fisioterapeuta e profissional de saúde. Você também faz parte dessa história comigo e eu já te explico como. Mas antes de falar sobre a sua parte nessa história comigo, eu vou te contar como eu cheguei até aqui. Lá, mais ou menos, em 1999, eu resolvi estudar fisioterapia. Mas vou voltar um pouquinho no tempo para te contar sobre dois momentos muito importantes nessa minha história que foram muito marcantes e que me levaram a decidir essa escolha por ser fisioterapeuta. Uma delas é que quando eu ainda era adolescente, eu era atleta de remo no Rio. Eu participava de várias competições, eu viajava com a equipe, eu treinava, eu competia. E uma vez, num campeonato muito importante aqui no Rio, eu acabei perdendo a minha vaga no barco de competição por causa de uma lesão nas costas. E na verdade, não foi uma lesão, foram várias lesões que me deixavam muito incapacitado e cada vez mais limitado para poder competir com a minha equipe. Aquilo foi um golpe doloroso para mim. Eu era adolescente, empolgado com as conquistas e eu com frequência ia na sala da fisioterapia para me tratar e para poder buscar alívio das minhas dores. Ter que ir para o tratamento não é uma das melhores coisas na vida, né? Se você já passou por isso, sabe como é que é. Mas estar naquele lugar e ver aqueles profissionais com tanta responsabilidade, cuidado e atenção me ajudando na minha recuperação e dos meus colegas, me deixava muito vislumbrado e isso ficou muito guardado na minha dolorosa memória. Inclusive eu vou falar até da Ana Paula, que foi uma das pessoas importantes nesse caminho para eu decidir estudar fisioterapia. Mais ou menos nessa época também, eu era baixista de uma banda de rock aqui no Rio de Janeiro e a gente tocava em vários bares do Rio. Cara, a música é minha paixão, eu gosto muito de música. Então a gente fazia apresentações de 40 minutos a 1 hora e eu me lembro de algumas apresentações, simplesmente eu não conseguia ficar mais que 20 minutos com o baixo apoiado no meu ombro, porque doía muito, era muito limitante. E o meu baixo pesava mais ou menos 7 quilos. Então imagina, eu já tinha as dores de ser um atleta e ainda me arriscava a tocar nas noites do Rio de Janeiro contrabaixo com a minha banda. Bom, eu era um adolescente, eu queria seguir meu sonho, mas ficava cada vez mais irritado, chateado e estressado e os meus colegas também percebiam que isso acontecia comigo. Eu não conseguia mais ensaiar direito e mais tarde acabei deixando um pouco a música de lado ao longo de vários anos. Mais uma vez a dor provocou algum prejuízo em algo que eu gostava muito de fazer. Quando foi chegando aquele momento de prestar o vestibular, e aí a gente sabe como é que o bicho pega. Bate aquela dúvida, em todo mundo inclusive bate, do que eu tenho que escolher, qual é a carreira que eu tenho que seguir para ver o que eu vou fazer da minha vida. E a gente sempre pensa, bom, eu vou escolher uma carreira para ganhar dinheiro, certo? É um momento muito doloroso. O meu sonho era estudar música, só que eu via vários amigos meus escolhendo música e se dando muito mal, sofrendo muito, era um caminho muito tortuoso para a vida deles. E o sonho de todo adolescente, claro, é que a sua banda faça sucesso, que você vire um rockstar doloroso e rico, né? Faz parte da vida. E foi aí que a fisioterapia entrou de vez na minha vida. Ah, tudo bem, você não começa ganhando rios de dinheiro, claro, não é assim. Mas eu queria entender mais o que acontecia comigo, já que eu tinha tido já boas experiências dolorosas
e de tratamentos com fisioterapeutas que tinham me ajudado na recuperação das minhas lesões do remo, e aquele parecia um caminho bem legal a seguir da minha vida. Então vamos lá, o período de faculdade normalmente ainda é um período de muitas incertezas. Eu entrei na faculdade, eu entrei no IBMR, que é o Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação aqui no Rio de Janeiro, e eu decidi que eu queria ser um bom fisioterapeuta. No meio do curso fui fazer estágio com um grupo que estudava terapia manual e dor, e logo de cara eu comecei a ler muitos artigos, especialmente artigos em inglês, era algo que eu não fazia. Eu vou fazer um parêntese nessa história, para que você que gosta de estudar também, você precisa ter uma leitura científica em inglês, que isso vai fazer uma baita diferença na sua rotina. E que se você não ler inglês, você vai ficar defasado frente ao que as evidências têm trazido para a gente. Fecha o doloroso parênteses, então eu percebi que eu precisava ir além do que eu estava estudando na faculdade de fisioterapia. E aí eu comecei a tomar gosto por estudar fisioterapia, por estudar dor, e comecei a ler muito sobre isso, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Isso foi um baita divisor de águas para mim. Foi nesse momento que eu ganhei uma mentora. Lembra da Ana Paula que eu comentei que me tratou quando eu era atleta? Eu justamente fui fazer estágio com ela num dos estágios obrigatórios da minha faculdade. E ela me ajudou na supervisão do meu treinamento, no meu aprendizado ao longo do tempo. E eu também continuei acompanhando o grupo de terapia manual e estudos da dor, e eles sempre me incentivavam muito a continuar estudando, a continuar aprendendo métodos de tratamento, métodos de avaliação, a continuar lendo os artigos de rotina, e foi algo que eu comecei a fazer e faço até hoje, inclusive, que é a leitura em inglês científico. E era uma loucura, cara, naquela época. Sabe por quê? Porque eu não tinha Google direito. Então eu tinha que procurar a tradução nos dicionários. Tinha palavras que eu não entendia, eu tinha que procurar num outro dicionário, eu tinha que conversar com os supervisores para eles me ajudarem a entender o que palavra, o que expressão em inglês era aquela. Mas foi muito legal, foi um baita aprendizado. Então eu criei um hábito de leitura e eu consegui entender o que várias pessoas faziam fora do Brasil em relação à avaliação e tratamento da dor. E que muitas vezes era bem diferente do que eu vinha aprendendo ao longo do meu curso de fisioterapia. E aquilo ali me ligou um alerta. Eu precisava ir atrás das melhores evidências e, sem dúvida, elas estavam em inglês, para que eu pudesse realmente chegar onde eu queria chegar na minha profissão. Foi um baita desafio para mim e aquilo me despertou muita vontade de trabalhar com o público, que é o público que eu escolhi, inclusive, seguir da minha vida, que é estudar as pessoas e atender pessoas com dor. E foi dessa forma que eu descobri que tinha um universo gigantesco, muito maior do que eu convivia na minha rotina. Como muitos de vocês já sabem, a graduação não prepara a gente para lidar com dores do seu paciente. Já ouviram falar da teoria das comportas de 1965? Foi exatamente isso que eu aprendi na minha rotina de faculdade. Então, assim, quando eu estive nesse grupo de terapia manual, eu comecei a entender uma lógica de raciocínio clínico que os meus colegas de faculdade não tinham. E era muito nítida essa diferença, e inclusive com os meus professores também. E além disso, eu via excelentes resultados e rápidos resultados que os meus supervisores tinham nos tratamentos dos pacientes com dor e que eu não conseguia ver esse resultado nos pacientes que eu acompanhava pela faculdade. Então aquilo foi cada vez mais me empolgando e vendo que eu realmente precisava mudar e aprender coisas novas além do que eu aprendia de rotina de faculdade. E logo no final da minha formação acadêmica teve um fator determinante e que confirmou que eu precisava ser um fisioterapeuta muito além da formação que a faculdade me oferecia. Então eu fui fazer meu TCC de faculdade para estudar dor neuropática, que é uma dor provocada por lesão e doença no sistema nervoso somatosensorial, definição atual. Então eu comecei a estudar dores neuropáticas em vários cenários e escolhi a dor no ombro, não diferente porque eu também tinha dor no ombro, eu achava que podia ter um componente neuropático, então eu acabei optando por dor neuropática como TCC. Aí fui apresentar para o meu professor e ele me deu um esporro assim, nota 10, que absurdo, você nunca vai poder estudar algo assim, a dor é subjetiva, isso é impossível, troca essa porcaria desse tema logo e não perde seu tempo. Aí aquilo deu uma mexida comigo violenta e eu pensei assim, cara, o meu professor estragou o meu tema, mas ele não vai estragar minha vontade de estudar dor, não. E aí eu continuei estudando, só que eu acabei trocando de tema para poder cumprir as exigências do TCC. Acabei estudando um outro tema relacionado à dor, mas não estudei dor neuropática como eu gostaria. Tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte da vida você tomar uma bronca de um professor. Desde 2004, quando eu me formei, eu passei a frequentar todos os congressos de dor no Brasil. E lá em 2010, eu fui no primeiro congresso fora. E eu fui no Mundial de Dor em Montreal, que é da IASP. E eu me lembro que eu fui muito a contragosto do meu chefe, e ele falava para mim, o que você vai fazer lá, cara? Tudo que a gente tem de dor, a gente tem aqui na clínica, tudo de bom e do melhor. E realmente, a gente tinha muitos bons conteúdos sobre dor na nossa clínica. Durante o ano todo, e por 8 anos eu trabalhei nessa clínica multiprofissional de dor, religiosamente,
Todas as terças, de fevereiro a dezembro, a gente tinha uma aula sobre dor. Voltando à minha saga solitária para ir ao Congresso de Dor em Montreal, eu e vários colegas dessa clínica escrevemos uma publicação sobre as expectativas de 2 grupos de pacientes com dor, um grupo atendido num serviço privado e outro num serviço público do Hospital de Servidores. E a gente queria saber o que eles esperavam com os tratamentos dele. Bom, a recepção foi ótima, foi super elogiado esse pôster no congresso e foi muito interessante para esse congresso de dor fora do Brasil, porque eu me deparei com 10.000 pessoas reunidas e mais de 1.400 pôsteres. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu não imaginava que era assim. E o último congresso que eu tinha ido no Brasil tinha 200 pôsteres. Então foi um choque de realidade muito grande e eu entendi que ali existia um mundo de dor que eu desconhecia, que eu precisava conhecer. Nesse mesmo ano eu também fui para Los Angeles no congresso de dor lombopélvica e pude conhecer um outro planeta em relação ao estudo de dor lombopélvica e também fui à Europa estudar dor. E de lá para cá não parou mais. Nesses anos seguintes eu fui confirmando que é realmente possível mensurar a dor de diversas formas e muito mais que isso. Se o meu objetivo é tratar o paciente com dor com embasamento científico, é o meu dever avaliar, quantificar, qualificar e comparar os momentos dos resultados e dos desfechos possíveis para que eu possa pensar num prognóstico de segurança, num diagnóstico adequado para o meu paciente e, consequentemente, escolher o melhor tratamento para ele. O primeiro fator que eu quero te mostrar sobre dor é: você sabia que a dor nas costas, também conhecida como low back pain, é uma das dores mais incapacitantes do mundo todo, de acordo com o Institute of Health, Metrics and Evolution? São milhões de pessoas no mundo todo com dores nas costas. E o que essas pessoas fazem? Vão ao médico, fazem vários exames, fazem doctor shop, ou seja, vão pulando de médico em médico, e no final desse caminho, eles vão para onde? Vão para as clínicas de reabilitação e para as clínicas de fisioterapia. Olha só, querido colega e doloroso colega, veja você, esse é o tamanho do nosso mercado. É a nossa responsabilidade tratar essas pessoas, a coisa mais importante do mundo. E por quê? Porque essas pessoas que a gente trata são pais, são mães, são filhas, filhos, avós, avós de alguém que eles querem muito bem. Entende a importância nessa história toda da nossa abordagem, da gente estar presente? Lembra que lá no início eu disse que a gente ia falar sobre avaliação, sobre dor, sobre mim e sobre você? Nesse momento, vamos falar sobre mim, sobre você e a decisão que tomamos na nossa vida de nos tornarmos fisioterapeutas. Eu te mostrei agora, comprovado por pesquisas, o quanto a nossa população está cada vez mais sofrendo com dores no seu dia a dia. E como isso tende a aumentar também. São milhões de pessoas cada vez mais incapacitadas e sentindo dor. Outro ponto nessa história é o que vai ser da nossa profissão da fisioterapia. O que você acha que vai acontecer com a fisioterapia ao longo do tempo? Vou trazer mais um dado bem doloroso para ilustrar isso. Foi feito um estudo no McKinsey Global Institute que concluiu que mais de 800 milhões de pessoas perderão seus empregos para automatização até 2030. Assustador, né? The times, they are a-changing. Powerful new forms of automation are fundamentally reshaping our world. Between 3% and 14% of the global workforce may need to switch occupational categories or acquire new skills by 2030. Agora calma, que tem uma boa notícia. In advanced economies, jobs like healthcare providers and technology professionals may be in demand, but these occupations will require more education, social skills, creativity, and high-level cognitive abilities. Agora você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Você já fez uma pesquisa no Google sobre quais as profissões que não irão acabar no futuro? Vai lá e digita Top High Paying Jobs in 2030. A tecnologia não será capaz de substituir os profissionais de saúde. Isso porque os robôs não têm capacidade de se conectar com o paciente, nem os robôs mais sofisticados conseguem construir relacionamentos, ter empatia ou mostrar formas de inteligência emocional a fim de criar conexões pessoais com outros seres humanos. No mundo, temos cada vez milhões e mais milhões de pessoas precisando de assistência e bons profissionais de saúde. E para isso só depende de mim e você. O nosso mercado é gigantesco e não vai acabar. Guarde isso. Pessoas precisam de pessoas, não necessariamente máquinas. Considerando essa introdução, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Pega um papel e uma caneta e eu vou te dar 30 segundos para você se organizar.
Bom, pessoal, vou trazer aqui para vocês a discussão de 2 casos clínicos de um problema super comum, que é a dor lombar, para falar realmente da importância que você tem que dar, que eu dou e que vários colegas precisam dar de uma avaliação adequada na rotina de atendimento aos pacientes com dores crônicas. Então, justamente por ser um problema corriqueiro, a dor lombar ela merece sim bastante atenção do fisioterapeuta, dos outros profissionais de saúde neste modelo de avaliação. Então o caso aqui que eu vou apresentar é um caso super corriqueiro de dor lombar, onde o paciente desenvolveu dor depois que foi pegar um objeto no chão e ficou com dor nas costas, né? De forma unilateral, do lado direito. Não tinha nenhuma irradiação para o membro inferior direito e ele se queixava que as dores aumentavam quando ele fazia algum esforço, quando ele tentava fletir o tronco, ou quando ele ficava muito tempo sentado, andava um pouco mais, que tinha a ver realmente com os esforços e os movimentos repetitivos em sua rotina. Nesse caso corriqueiro, o paciente também não tinha nenhuma bandeira amarela, que significa nenhuma característica psicossocial que pudesse estar contribuindo para a amplificação dos sintomas e a manutenção dos sintomas do paciente. Muito comumente a gente vê essas bandeiras amarelas com fatores como depressão, ansiedade, medo de movimento, catastrofismo e outros também que são corriqueiros. E esse paciente, quando a gente foi realizar o exame físico dele, ele tinha algumas limitações de movimento para flexão, para extensão, né, um pouco de rotação do quadril também, e o tratamento seguiu de acordo com o diagnóstico proposto, que foi de dor musculoesquelética, e aí a gente trabalhou com terapia manual, com exercício físico, e ele ficou bem em algumas semanas de tratamento. Para o paciente que tem pouca incapacidade, como nesse exemplo, né, de incapacidade leve, a gente tem uma boa chance do paciente evoluir bem quando você acerta o diagnóstico, por exemplo, de dor musculoesquelética. Então, pouca dor com pouca incapacidade, a gente tem uma boa chance de um bom prognóstico. Já o segundo caso é muito parecido com os sinais e sintomas desse primeiro caso que eu comentei. O paciente ele teve dor, começou a ter dor quando fez um movimento de flexão de tronco para frente, com as mesmas atividades que agravavam o sintoma, só que algumas coisas chamavam um pouco mais atenção. Por exemplo, ele não melhorou ao longo do tempo. Ele não teve evolução do seu quadro com o tratamento proposto, apesar de ter uma cara musculoesquelética, né? Então, quando ele chegou a mim, depois referido por um outro colega, quando eu pude examinar esse paciente, o que fez a diferença, por incrível que pareça, e muitos colegas acabam esquecendo de pedir para o paciente tirar a roupa, a calça ou a blusa, é que ele tinha todo o membro inferior atrofiado. Então ele tinha coxa atrofiada, panturrilha atrofiada, glúteo atrofiado e o outro lado íntegro. Só que ele não tinha dor nessa região atrofiada e só tinha dor lombar. Então, o que chamou a atenção? Essa atrofia muscular, que é totalmente desproporcional com a apresentação clínica, e na solicitação de exames complementares, esse paciente tinha uma metástase tumoral em L3, em L4 e em L5, nos corpos vertebrais dessas regiões e com invasão já para os nervos periféricos ao lado direito, da saída dos nervos, né, das raízes nervosas. Então, isso era uma bandeira que a gente chama de vermelha, pois é uma condição grave que pode trazer risco à saúde do paciente e também risco à sua vida. Então, com esse diagnóstico clínico identificado nesse paciente, ele foi realizar um tratamento com radioterapia, né, não teve a sua regressão total do tumor, mas conseguiu ter uma melhora no seu quadro funcional, pois ele teve menos compressão dos nervos periféricos, das raízes nervosas periféricas, e conseguiu recuperar parte da sua funcionalidade no membro inferior direito. Me chama muito a atenção que muitas das dores que os pacientes apresentam, elas são similares, elas têm sinais similares, sintomas similares, apresentações clínicas similares, movimentos que o paciente tem no exame físico muito parecidos de limitação, só que causados por problemas diferentes. Então a gente tem que estar sempre atento à avaliação subjetiva, ao exame físico e à proposta de tratamento frente a um diagnóstico que você sugira. Mas assim, vamos refletir. Por que será que os dois pacientes, apesar das mesmas apresentações clínicas, um teve uma resposta excelente de tratamento e o outro não? O que será que falhou nessa triagem O que será que falhou nessa triagem para buscar a causa do problema do paciente? Na grande maioria das vezes, o que realmente falha
quando a gente diz, quando a gente tem... Na maioria das vezes, quando realmente a gente fala, encontra um problema nessa comunicação, nessa coisa do diagnóstico incorreto, tem a ver com a avaliação incorreta. Então, justamente, a gente precisa melhorar muito a qualidade da nossa avaliação para que a gente possa minimizar as chances de um evento desse acontecer. Eu, pessoalmente, já atendi mais ou menos 10 casos clínicos de doenças graves que não foram diagnosticadas previamente, mas que chegaram numa primeira vez em consulta comigo. Esse foi um dos casos que eu falei para vocês, e de outras condições, como tumores na coluna torácica, infecção de coluna, tumor cerebral, e a gente precisa estar sempre muito atento a isso. Então, o que vai aumentar muito as chances de um diagnóstico correto e uma proposta terapêutica correta é você fazer uma avaliação correta, adequada do seu paciente. Então, para isso, a gente precisa estar sempre atento a tudo que acontece desde o momento que o paciente entra na clínica até o momento que ele vai embora. Então, observar os eventos, escutar o paciente, prestar muita atenção na maneira como ele refere os seus sinais e sintomas, para que você possa já montar o seu modelo de raciocínio clínico e entender o que está acontecendo com o paciente, formular suas hipóteses e aí sim pensar numa proposta diagnóstica. É claro que essa sequência bonita que envolve a descrição dos sintomas, a coleta de informações sobre capacidade funcional, funcionalidade de uma forma geral, as características sobre dor, o diagnóstico que você possa fazer, o prognóstico, as metas e o tratamento proposto e a intervenção proposta, é um caminho que ele pode ser muito bonito de ser seguido, como no primeiro caso que eu comentei, mas pode seguir um outro caminho, como no segundo caso comentado, que o paciente tinha uma doença grave. Então a gente precisa ser um pouco mais sistemático, organizado e metódico nos modelos de avaliação, justamente para que a gente tenha maiores chances de detectar problemas que são para você e para mim, fisioterapeuta, ou que não são para a gente e a gente precisa referir para um outro profissional de saúde. E muita atenção também aos sinais e sintomas que fogem de um padrão corriqueiro de tratamento. Um exemplo disso é o paciente torcer o tornozelo, por exemplo, ter um episódio de dor lombar e passarem várias semanas ao longo desse tempo e o paciente não melhorar e continuar incapacitado. Tem alguma coisa acontecendo de errada que você não diagnosticou, que a mamãe natureza manteve a sua ação sobre o paciente, mas existe algum empecilho dificultando a evolução funcional e o alívio da dor do paciente. Então você precisa ter, sim, essa atenção sempre nas evoluções de cronicidade ao longo do tempo. Atualmente, acaba que eu atendo muito mais pacientes já cronificados com dores crônicas de longa data do que pacientes com dores agudas. Mas, sempre que chega um paciente com dor aguda, eu tento ao máximo, evitar que ele evolua para um paciente com dor crônica, justamente para que ele não sofra as alterações que acontecem corriqueiras, neuroplásticas, biopsicossociais, que estão envolvidas num quadro crônico que se torna um pouco mais complexo no atendimento do dia a dia. E por fim, é muito relevante que o fisioterapeuta, e eu destaco aqui que o fisioterapeuta é um dos profissionais que melhor faz exame físico de uma forma geral na área da saúde, a gente precisa investir num bom exame físico envolvendo vários domínios. Por exemplo, avaliação somatosensorial, que são das características de sensibilidades, uma avaliação funcional geral do paciente, entender o impacto funcional da sua vida, uma avaliação funcional musculoesquelética, muscular, articular, neurológica. E uma avaliação neurológica mínima é super relevante para que você exclua potenciais problemas que possam estar envolvidos na apresentação do paciente. E eu vou falar para vocês que eu, de rotina, sempre faço um mínimo de um exame neurológico com o paciente para eu ficar mais tranquilo e saber que existe uma integralidade entre o que sai lá de cima e o que chega lá embaixo e vice-versa, o que sai de baixo e vai lá para cima, nessa questão neurológica. Então, para complementar um pouco toda essa minha conversa sobre avaliação subjetiva, exame físico e um pouco dos dois casos clínicos que eu comentei com vocês, eu vou falar de dois testes que a gente pode usar de rotina em pacientes com dores lombares. Primeiro, existe uma ampla variedade de questionários e escalas que são sugeridos que os profissionais de saúde usem, especialmente os fisioterapeutas que vão atender pacientes com dores crônicas. Então, quando a gente for atender um paciente com dor crônica, vocês podem usar um questionário de capacidade funcional. Existem dois modelos de questionário de capacidade funcional para dor lombar corriqueira, para dor lombar do dia a dia, que é o índice de incapacidade de Oswestry e o questionário de Roland Morris. Ambos têm a mesma proposta, que é avaliar a relação de função e dor na região lombar.
Qualquer um dos dois que você utilize, você vai estar muito bem direcionado, porque os dois são usados no mundo todo para esse problema relacionando função e dor lombar. O índice de capacidade de uso são 10 itens de no máximo 100 pontos e o cara vai preenchendo uma quantidade de pontos e quanto mais pontos ele faz no questionário, mais incapacitado ele está. E no Roland e Morris é um questionário de 0 a 24 pontos e que quanto mais itens você preenche no questionário, mais incapacidade funcional você tem. Então são super simples de serem aplicados, em menos de 5 minutos você consegue preencher um desses questionários para que vocês possam ter esse dado objetivo, mensurável e sistemático do paciente com dor lombar. E um outro teste que eu quero falar para vocês é quando vocês pedem para o paciente fazer um exame físico de amplitude de movimento lombar. Flexão do tronco, extensão do tronco, rotação para um lado, rotação para o outro, inclinação para um lado, inclinação para o outro. A gente sempre, nesse tipo de teste, observa o quanto de movimento o paciente executa. Se ele vai bastante para frente, para trás, se ele tem alguma restrição, se ele tem dor, se ele não tem dor, se ele só tem dor no final da amplitude, se ele tem dor na amplitude inteira de movimento. Todos esses detalhes podem ser muito relevantes na hora do seu diagnóstico, para que você possa entender o que está acontecendo. Eu queria chamar a atenção de você pensar nesse teste de amplitude de movimento para observar a qualidade do movimento. Se o paciente faz bem feito e se esse bem feito tem algumas distorções ao longo desse teste. Então, o que é um fazer bem feito? É um movimento fluido, bonito, com uma amplitude razoável, que ele pelo menos encoste os dedos da mão no chão numa flexão de tronco. O que seria um movimento de baixa qualidade? Ele vai quebrando, ele vai dando falhas de movimento, ou o paciente evita fazer esse tipo de movimentação, ou ele chega numa amplitude, ele desvia o tronco para um lado para fugir de algum problema de coluna. Então você pode pensar em medidas quantitativas de amplitude, saber o quanto de movimento o paciente tem e também observar a qualidade do movimento para que você refine um pouco mais essa parte do teu exame físico. Então primeiro, pessoal, falamos de 2 casos clínicos de rotina, que deveriam pelo menos ser de rotina, só que o paciente tinha uma evolução com uma bandeira vermelha. Isso chama muita atenção de vocês, isso chama a atenção de todos os profissionais. Os profissionais não costumam examinar os pacientes de rotina, então vocês têm que examinar para justamente não passar uma bandeira vermelha nesses casos de vocês serem mais um profissional que ele passou e não foi corretamente diagnosticado. Ponto 2. Sempre pensem numa avaliação do paciente com dor, características subjetivas e objetivas do quadro clínico, justamente para que você una essas informações para testar suas hipóteses na hora do exame físico. E o exame físico é uma parte importante para testar, não só para testar as hipóteses, mas para ver como é que o paciente reage com os testes que você está selecionando. Muita gente tem mais dor, tem gente que tem menos dor, tem gente que você faz o exame físico e não tem nada. O cara está com dor lombar e quando você vai examinar, não tem nada. Faz parte da vida, não tem problema. Então essas nuances só vão acontecer se você realmente se interessar pelo exame do paciente. E eu aconselho vocês, e na minha prática, todos os pacientes são examinados de rotina. Porque justamente eles querem ser bem atendidos e bem tratados, e se você não avaliar, você vai fazer o que muitas das pessoas fazem, que é simplesmente tratar o paciente mediante um diagnóstico prévio. Você nem sabe se ele tem realmente esse diagnóstico, porque você não examinou ele. Então é importante que a gente tenha atenção e foque, sim, na avaliação funcional e nas características de dor. Agora, depois de tudo que eu te falei hoje, você consegue perceber quantas pessoas não conseguem ter pelo menos um prognóstico ou um caminho para tratar as suas dores e recuperar suas capacidades funcionais? Ou pior, recebe um diagnóstico, mas ele está errado. Isso acontece mais do que você imagina. E esse será o tema da nossa próxima dolorosa aula. Você sabia que 75% dos diagnósticos de fibromialgia estão errados? Isso mesmo, cara, isso mesmo. Estou falando de a cada 100 pessoas diagnosticadas, 75 são diagnosticadas erradas. Mas isso eu vou te contar na próxima aula. Sim, vamos falar da fibromialgia, o diagnóstico do momento que muito dolorosamente sentencia o futuro de milhões de pessoas no mundo todo. Nessa aula, eu te mostrei o tamanho do universo que nós profissionais de saúde fazemos parte e como a nossa profissão é promissora para o futuro. Eu falei também da importância e como podemos avaliar melhor os nossos pacientes no dia a dia e assim sermos capazes de oferecer um futuro melhor para eles. Além disso, eu também comentei sobre 2 casos clínicos de dor lombar corriqueira para que você entenda que a avaliação é super importante. Enquanto não liberamos a próxima aula, deixe o seu doloroso comentário do que você está achando dessa semana. Eu vou ler cada comentário e prometo fazer o possível para responder todos. Se você quer aguardar até a próxima aula, aprendendo ainda mais, vai no meu Instagram, que é o @ArthurPadão Fisiodor,
E você vai encontrar vários vídeos sobre a minha prática no atendimento da fisioterapia e muito mais conteúdo sobre dor. Então eu te aguardo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre fisioterapia, dor e fibromialgia. Até lá!